Quinta-feira, 19 de março, celebramos hoje a memória de São José, nosso querido santo, protetor das famílias, protetor dos trabalhadores, dos pais de família. São José operário. Rezemos com muita fé a hora do anjo, hoje tendo também a intercessão de São José, pai adotivo de Jesus, que acompanhou Maria em todos os seus momentos, desde que foi anunciado que ela seria a mãe de Jesus. Que São José interceda por nós, que nessa oração trazemos nas mãos de Deus, por intercessão de sua mãe Maria Santíssima, todas as intenções que nós temos em nosso coração, pedindo pela saúde dos doentes, pedindo pela paz no mundo, por aquelas pessoas que pedem as nossas orações. Rezemos com muita fé a hora do Ângelus. Logo depois faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E o Evangelho para esta quinta-feira, quarta semana da Quaresma, dia de São José. O Evangelho é próprio para esta data, para esse dia especial. É de Mateus, capítulo 1, versículos de 16 ao 18 e 21 ao 24. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, o total de gerações de Abraão a Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você o chamará. Ela dará à luz a um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a virgem vai engravidar e dar à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e acolheu sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós vimos a narrativa do nascimento de Jesus, como foi que procedeu esse acontecimento, de onde veio essa família, essa mulher que deu à luz a Jesus, esse homem, São José. Neste evangelho de hoje, a figura de São José ocupa o centro da narrativa. José era descendente de Davi, já anunciado pelos antigos profetas que Jesus, o filho de Davi, viria ao mundo. Jesus era filho de Davi porque era filho adotivo de José. Esse título, filho de Davi, se deve ao seu pai, São José.
cuja figura, cuja pessoa, cujo santo nós lembramos nesse dia, celebramos no dia de hoje. São José estava prometido a Maria, estava noivo de Maria, ia se casar com ela, mas Maria fica grávida por obra do Espírito Santo. E Maria procura José, conta o que aconteceu, mas José não acredita de primeiro momento, como nenhum de nós acreditaria em algo tão grandioso, tão fora da realidade, do normal. Mas José se entristece, preocupa por medo, porque naquele tempo, uma mulher que ficava grávida fora do casamento, sem se casar, era apedrejada, era excluída da sociedade. José não queria que acontecesse isso com Maria, mas ele não sabia como havia acontecido aquilo, como ela estava grávida e não era dele, pois os dois ainda não estavam casados, ainda não tinham se conhecido fisicamente. Mas numa noite José adormece e o anjo aparece em sonho e diz a José que o que vai acontecer com Maria é obra do Espírito Santo e que ele deve acolher a sua noiva e dar-lhe o nome a essa criança que vai nascer, e o nome será Jesus. A partir desse sonho, quando ele desperta, ele vai, acolhe Maria, casa-se com Maria e dá início a essa linda família, a família sagrada, a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. O pai adotivo de Jesus foi José. José, na Bíblia, é conhecido como homem justo. O homem justo era um homem santo, um homem obediente aos ensinamentos que ele recebera da lei de Moisés, obediente às leis, obediente a Deus. Era um homem justo, era um homem bom. Ele acolhe Maria, casa-se com ela, cria Jesus como seu filho. Passa por momentos difíceis e ele já conhecia o Antigo Testamento, as leis, os profetas. Na profecia ele já tinha ouvido falar que o Filho de Deus viria ao mundo, que Deus enviaria o seu Filho, o Messias, que nasceria de uma mulher, que seria grande. Ele já sabia de toda essa história. E quando isso se completa, se conclui, com ele fazendo parte dessa história, ele se assusta, ele se amedronta como qualquer ser humano. Ele sente medo, mas Deus envia um anjo para que oriente-o, e ele escuta a voz do anjo e faz aquilo que Deus determinou para ele. Assim como Maria, que disse sim a Deus, a este grande projeto de gerar o seu filho, o Filho de Deus, José também é obediente a Deus, obedece às palavras de Deus e aceita Maria e cuida de Maria. Só que um rei, um filho de Deus, poderia nascer num palácio, num lugar cheio de proteção, um abrigo seguro, e no entanto José vai para Belém e Jesus nasce numa manjedoura, num lugar humilde, junto aos animais, mostrando a sua humildade, a sua simplicidade. José é um homem justo, foi um homem justo, e por isso nós o temos com tanto carinho. Nós o invocamos pedindo sua intercessão para as famílias, para os trabalhadores, para os pais de família. Pedimos a José graças que às vezes nós consideramos impossíveis, uma cura de uma doença grave, um trabalho, um acontecimento importante em nossa vida que nós precisamos tanto. Nós pedimos a São José e somos atendidos. Nós pedimos a Deus, por intercessão de São José, nós somos atendidos muitas vezes. Tenhamos São José como modelo de vida, como exemplo de pai de família. E que nesse dia lembremos com muito carinho esse homem justo. São José, rogai por nós. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.